Shalom, amados do YouTube. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus vos abençoe. Tudo bem, amados do YouTube? Voltamos para a segunda parte da mensagem, o sétimo selo e a sétima trombeta. Que Deus vos abençoe, que você possa entrar nesse mundo fantástico e que você possa compreender as bênçãos maravilhosas dentro das Escrituras Sagradas. Eu te convido a fazer parte desta grande viagem. E vamos para o vídeo. Shalom, amados. Então vamos para a continuação da parte 2 da nossa mensagem, o sétimo selo e as 7 trombetas. Nós falamos no capítulo anterior, como havia dito, né? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um momento de 30 minutos mais ou menos de silêncio no céu. Um tempo diferenciado, um tempo caróis, nós falamos sobre isso. Mas o que nos vai chamar a atenção agora é que, com isso, nós possamos entender que as trombetas e os selos que foram desatados, eles, após esse período que houve de grande silêncio por causa do rompimento do sétimo selo, ele é muito ligado também à condição das 7 trombetas, que são referentes aos selos. Então, um está ligado ao outro. Mas eu quero entender aqui que quando foi rompendo um ao outro, ficou faltando a sétima trombeta, e nós vamos falar sobre isso. Só que antes desse período, até o tocar da sétima trombeta, nós vamos analisar aqui alguns acontecimentos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 10, versículo de 1 a 7, para a leitura da palavra de Deus. Vamos lá. E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs em pé, direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que se falaram os 7 trovões, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não escreva. Então o anjo que vi de pé sobre o mar e sobre a terra levantou-se a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos e aos profetas. Então você vê, a visão que João teve, o primeiro anjo, ele tinha a visão desse anjo, tinha um arco-íris, porque representava a aliança. Ele teve a visão desse anjo, o anjo completo. Aqui eu posso destacar a pessoa de Cristo, que é o anjo, o Messias. Aquele que tem autoridade, foi o que desatou os 7 selos. Aquele que tem o livre condição de abrir, né, e poder divulgar acerca de tudo que há de acontecer. Então nós vamos lá. Então ele fala assim que quando ele foi falar, ele falou: não relate aquilo que está sendo dito pelos 7 anjos, mas os trovões. Mas eu quero que você entenda que ali se levantou do mar, se pôs em pé, no pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Mar representa pessoas, mar representa povos, mar representa multidão e a terra representa as nações. Então um pé estava sobre o mar e outro sobre as nações. Ou seja, Deus estava estruturando e este anjo estava tendo uma representação muito grande de algo que ia acontecer. E logo falaram os 7 trovões. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda segundo as coisas
que os 7 trovões falam e não as escreva, que está no versículo 4. Então o anjo, eu vi em pé no versículo 5, sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, ou seja, estava ali rendendo glórias a Deus. Então nós estamos vivendo os períodos de tribulações, a preparação para a grande condição da tribulação que será afetada sobre a humanidade, e ali a representação é colocada sobre a vida das pessoas, é colocada sobre os povos, línguas e nações, ou seja, não vai ter como escapar, a palavra de Deus irá se cumprir. Agora eu quero ler junto com os amados irmãos, né? Quero ler junto com a igreja, junto com os amados do YouTube, lá no Apocalipse capítulo 10, versículo de 8 a 11, diz assim o texto: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que acha aberto na mão do anjo em pé, que sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e diz-lhe que me dize o livrinho, e ele então me falou: tomai e devorai, e certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. E quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, ainda, mesmo com todos esses acontecimentos, aquele livrinho representa a palavra de Deus. Ele estava ali conduzindo na sua boca. Porque o importante, amados, é que você entenda que a palavra de Deus, ela é para transformar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Ela é aquilo que transforma a nossa vida de uma maneira poderosa e transforma a ponto de dar sensação à vida. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas muitos também rejeitam a palavra de Deus e se tornando amargo. Mas quando você recebe a palavra de Deus e você está na presença de Deus, essa palavra será doce para a sua vida. É uma representação que ainda é chegado a hora. Muitos ainda precisam ouvir acerca deste doce, e não se aprofundar e ficar se preocupando com o amargo que irá acontecer. Eu quero trazer neste vídeo aqui, por que eu estou trazendo sobre essas condições? É porque eu não quero, amada igreja, eu não quero de maneira nenhuma que a gente fique aqui vendo este livro de Apocalipse achando que é um livro terrível, de coisas terríveis. Não, ele é apenas a necessidade da palavra de Deus que irá se cumprir no momento certo e na hora certa. Então, foi dado o livrinho. João comeu, e ali ele sentiu a doçura e o amargo. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, do versículo 1 a 2, diz assim: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, seu altar e os que nele adoram, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não peças para que ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. E ali estava o quê? Dizendo acerca do santuário. Nós acreditamos que é o santuário que será levantado em Jerusalém novamente, o terceiro templo, e creio que isso vai acontecer. Mas isso também porque muitos gentios, quem são os gentios? Somos nós. Nós não somos de maneira nenhuma, nós somos cristãos judaicos, nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós de maneira nenhuma somos israelitas de raiz, mas pela palavra de Deus e pelo anúncio da palavra do Senhor, pela doçura da Bíblia, pela doçura da palavra, do amor que Deus derramou sobre as nossas vidas, nós somos cristãos. Por isso somos gentios. Somos gentios de várias nações que serão e se achegarão ao monte e estarão diante do Senhor. E diz aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, um outro episódio irá acontecer, e isto aguardando ainda a 7ª trombeta, que ela não foi tocada. E isso foi apenas no desatar do 7º selo. Mas ainda estamos falando de advérbios antes da última trombeta. Diz assim, no capítulo 11, versículo 3 a 13 do livro de Apocalipse: e
Direi às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como a ferir também a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes e quantas vezes quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta, que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça de grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, aonde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos e tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que morrem sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que viram e sobreviram grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi, para que, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos se contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus ao céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora veio o 3º ai. As 2 testemunhas. Primeiramente, nós possamos entender o que é testemunha. Testemunha, segundo o vocabulário, nós entendemos que testemunha é a pessoa que testemunhou um acontecimento ou um fato. Isso é uma testemunha. Para testemunhar, aqui diz a testemunha dizendo que Jesus é o rei, é o filho de Davi, que Jesus é rei. Para testemunhar que Jesus é o filho de Deus, porque isso foi negado entre os fariseus daquela época, entre o clero judaico, os religiosos daquela época, eles queriam negar que Jesus era o filho de Deus. Foi por isso que Caifás fez tudo para fazer um julgamento inescrupuloso para destruir a vida do mestre. Mas as 2 testemunhas veio para testificar que Jesus é o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, porque ressuscitou ao 3º dia. Mas quem é essas 2 testemunhas, pastor Ricardo? Essas 2 testemunhas você pode encontrar a referência no capítulo 9 do livro de Lucas, no versículo 28 a 36, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que foram testemunhas também, só que naquele dia ele subiu até o monte da transfiguração e transfigurou em espírito, e ali estavam Elias e Moisés. Então essas 2 testemunhas subjugam sim. Eu, pastor Ricardo, eu acredito pela Escritura e quero dizer o meu ponto de vista, que as 2 testemunhas é Moisés e Elias. Por quê? Porque a testemunha, ela tem que ser uma testemunha que realmente verificou um fato e um acontecimento. E se teve 2 pessoas para dizer ali que realmente viu que Jesus era o Filho de Deus, foram, além de Tiago, João e Pedro, foram também Moisés e Elias, que foram transfigurados junto com o Mestre. Vocês vão entender quando lerem a passagem. Então, acredito eu. E quando a Bíblia fala aqui sobre as passagens, que eles terão autoridade para trazer como fogo. O profeta de fogo na Bíblia é Elias. Elias foi levado ao carruagem de fogo. Não foi morto, ele foi trasladado. E o Senhor levou, e ele tem autoridade. É o profeta de fogo. Quem foi o profeta que
realizou e combateu o pecado no Egito até libertar o povo da escravidão de 400 anos, Moisés. E as pragas oriundas do capítulo dos selos e das trombetas, elas são semelhantes às pragas egípcias, elas são semelhantes. Então as duas testemunhas, as duas oliveiras, aqueles que têm o óleo da unção e o respeito da parte de Deus, são eles as testemunhas verídicas de que Jesus é o Filho de Deus. Então, meu irmão, você se prepara, porque essas duas testemunhas testificarão que o Senhor é o Filho de Deus, e o tempo está se apertando, e nisso eles serão mortos, porque a perseguição será muito grande. Diz aqui o texto que uma besta se levantar, a besta que se levantou do mar. Quem é a besta? A besta é o anticristo. A besta é aquele que irá perseguir o povo de Israel, o que está lá no comando do mundo político, religioso nesses dias. Então ele perseguirá para destruir, para que não seja confessado que Jesus é o Messias, que o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis. Então eles serão mortos, realmente eles serão mortos. Comemorarão por alguns dias, diz aqui por 3 dias e meio. Parece interessante, e é o período que Jesus demorou 3 dias para a ressurreição. E é assim que haverá uma voz do céu, em que eles voltarão novamente, porque o Espírito virá da parte de Deus. Que palavra é essa? Que autoridade é essa? Irmãos, é o arrebatamento. Na autoridade da última trombeta, da última palavra, o Senhor vai restituir novamente e dará: vem! E essa será a ordem, e será como um abrir e piscar de olhos, e seremos todos transformados. E aí será o arrebatamento da igreja. Olha como Deus é maravilhoso. Quantas e quantas coisas. Quantas e quantas coisas vão acontecer. Haverá um ressurgimento. Deus está preparando tudo. E diz aqui que no livro de Apocalipse, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados ao seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar ao galardão, e os teus servos e os profetas, os santos e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, para destruíres, e aos que destroem a terra. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, quando houve a ordem, a 7ª trombeta foi tocada. A 7ª trombeta é o rompimento e a conclusão do 7º selo, ou seja, a ordem de Deus. Agora chegou a hora de serem arrebatados aqueles que fizeram a obra do Senhor, aqueles que não se venderam, mas que foram fiéis a Deus, receberão o justo galardão e serão ali entrados pelos portais eternos, como diz lá no livro de Salmo, no capítulo 24, deixa abrir portais eternos, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória. Então o Senhor, ele vai escancarar os portões eternos para entrar o povo de Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Vestes nova veste, novo nome, uma nova mudança, uma nova sobretânea, uma nova reformulação mundial, mas o governo da autoridade. Lembra quando Daniel disse assim, olha, e eis Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, e ele falou, e aquela pedra cortada sem auxílio das mãos, essa pedra, ela quebrará todos os reinos, e o seu reino será eterno. Aquela pedra, aquela rocha é Cristo. A rocha que foi furada no deserto, que Moisés furou, quando Deus falou, olha, falai a rocha, ele foi e feriu. Aí, quando ali Jesus estava crucificado e o guarda furou o lado de Jesus,
saiu água, representativo. Mas essa rocha é o reino. E esse reino destruirá os demais reinos. Será o reino do nosso Senhor. E durante 1000 anos o Senhor reinará ainda sobre esta terra, porque vai se cumprir a palavra e as ordens serão do nosso Deus. O Senhor é maravilhoso. Olha, amados, só uma curiosidade. Quando nós vemos ali a oração do Pai Nosso, diz assim: vinde a mim, vinde a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Você está profetizando para vir o reino de Deus sobre a nossa terra. E seja feita a sua vontade. Só faz a vontade quem reina. Só faz a vontade quem está no governo. Só faz a vontade aquele que tem o poder. E Jesus, nesse dia, vai se cumprir essa profecia do Pai Nosso. Vinde a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amado. Eu estou trazendo essas ministrações ao seu coração, né, no intuito de que você compreenda bem a palavra de Deus, para que fique de uma maneira mais fácil. E muitas vezes eu tive a oportunidade, quando eu estava conhecendo um pouco a Bíblia, eu teve momentos de eu ficar com muito medo, porque eu não entendia simbologias, eu não entendia muito, parecia aquela coisa difícil de se entender, mas eu estou procurando deixar alguns vídeos aqui muito mais fáceis, para você poder entender o que está acontecendo nos dias de hoje, e naquilo que a Bíblia se refere a isto. Então, quando nós vamos falar de algumas simbologias, elas têm um motivo, razões e circunstâncias. Se tem um livro que tem muita simbologia, foi porque João ele não conseguiu colocar muito, ele colocou da maneira dele naquela época que nós pudéssemos entender. Mas aqui eu estou tendo a oportunidade de mostrar e falar para você: olha, você tem visto os jornais? Rumores de guerras? Você tem visto sobre o problema socioeconômico no mundo? Hoje nós estamos vendo que que hoje a era cibernética ela está tomando uma força muito grande. Hoje já estão fazendo inteligência artificial. Então tudo isso, a humanidade está sendo preparada para algo maior. Mas eu quero dizer para você como é que está o seu espiritual, como é que está a sua vida com Deus, que você possa ainda ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus antes ainda da sua vinda. Pode ser que muitos de nós iremos encontrar com o Senhor, mas pode ser também que nós iremos primeiro para se encontrar com o Senhor. E antes que isso aconteça, eu quero te convidar a aceitar Jesus sobre a sua vida, que você procure um lugar onde você se sinta bem, uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus, que é onde você possa poder ali levar e poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. E seja cada dia mais firme conosco. Estaremos aqui sempre postando vídeos de ministrações e a palavra de Deus, porque o meu intuito nesta plataforma, o meu intuito neste canal é trazer a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus vos abençoe, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E se você tem gostado dos conteúdos, deixe aqui nos comentários, coloca aqui para que a plataforma perceba que você está interagindo conosco. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus vos abençoe de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa. Eu quero que você seja feliz, tá bom? Shalom e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe!